Beleza, então estamos começando aqui nosso primeiro EngenhaCast, né? Aqui na Unialfa. E aí, hoje, a gente tem aqui na bancada os professores José Francisco Júnior, a professora Isabela Cristina e o professor Bruno Rocha e eu, o professor Bruno Diniz. E aí, nesse podcast, nós vamos discutir um pouco sobre iniciação científica e o TCC, né? Eu queria que vocês se apresentassem. Pode ser você, Bruno, já que eu me apresentei, aí você se apresenta. Beleza, então, muito feliz em estar aqui, né, no nosso podcast, nosso primeiro de todos aqui. Meu nome é Bruno Rocha, sou professor aqui na Unialfa, né, coordenador também dos cursos de Engenharia Civil, Elétrica e Computação. E no nosso tema de hoje, né, na iniciação científica, eu posso dizer de antemão que nós estamos iniciando, né, um edital específico para os nossos cursos de Engenharia e Tecnologia, que eu acho que vai ser muito importante aí a gente começar a nos envolver mais integralmente no assunto. Muito bem. Eu sou a professora Isabela, eu sou engenheira civil, trabalho com sustentabilidade e o que eu tenho que contribuir é que eu fiz iniciação científica, né, durante a minha graduação, então eu acho que é uma boa oportunidade a gente estar aí com o edital e seria interessante a gente fazer essa divulgação e que todo mundo pudesse trazer essas dúvidas para que a gente possa discutir aqui. Então, pessoal, meu nome é Júnior, sou professor de matemática, né, da turma de engenharia. E em relação à iniciação científica, hoje vamos tentar trazer aqui algo relevante para que o aluno tenha conhecimento e eu vou tentar até abranger, trazer experiência da iniciação científica enquanto no ensino médio. Porque para mostrar para os alunos que é muito importante aqui na chegada na universidade. E assim, a gente sabe que iniciação científica, né, não precisa começar na faculdade, né? A gente sabe que tem outras instâncias aí para iniciação científica. Várias escolas trabalham com isso, né? O caso do Júnior, por exemplo, né? Mas no nosso caso aqui, da engenharia, a gente sabe que para engenharia, iniciação científica é um tema um pouco mais delicado, né? Já que o pessoal pensa muito na prática e acha que a iniciação científica não tem muito a ver com a prática, né? Tem mais a ver com teoria e tal, né? Mas tem outra coisa também importante em falar sobre iniciação científica, que é o fato de que a iniciação científica ajuda muito no nosso TCC. Então, quando um aluno vai escrever o TCC, a gente vê a diferença de quem passou pela iniciação científica e quem não passou pela iniciação científica, né? É aquela diferença, assim, de um TCC top, né, para um TCC ali mediano, né? Aí eu queria saber, assim, a gente quer saber, né, a opinião de vocês sobre essa relação entre iniciação científica, TCC, a formação integral, assim, do estudante, com relação a essas oportunidades que a universidade dá, né? E aí, o que vocês acham? Você que fez iniciação científica. Quem fez? Isabela. Eu fiz iniciação científica. Então, a iniciação científica, ela me trouxe uma visão diferente. Já me colocou no meio acadêmico, lendo trabalhos acadêmicos de uma forma diferente, com um olhar diferente. E isso ajudou depois na escrita do meu TCC. Quando eu fui para o TCC 1, eu já tinha a minha iniciação científica pronta, então eu já tinha feito pesquisa, já sabia onde pesquisar, como pesquisar, já tinha ali a primeira filtragem. E facilitou 100% na escrita do meu TCC. E como a minha pesquisa foi prática, eu já tinha experiência de laboratório, então, assim, eu já tinha os meios para facilitar a minha vida depois. E aí, nesse caso aí, é bom você ter falado da iniciação científica numa vertente mais prática, né? Uhum. E a gente lembra, assim, da formação do engenheiro para o mercado, né? Então, no caso, por exemplo, as empresas que a gente tem, assim, no mercado, muitas vezes elas aproveitam desses projetos de iniciação científica para dar uma base para o aluno, né? Para aquele engenheiro que ela quer formar. Por exemplo, as agências, né, Bruno, de regulação e tal, do estado, né, do município, muitas vezes elas têm alguns projetos também, não tem? Você lembra de algum lá da Saneago lá? Eu lembro, assim, que tem um fomento constante, né, à pesquisa, em geral. Eu não lembro atualmente nenhum projeto específico de iniciação científica que envolva uma agência de regulação e uma prestadora especificamente, no âmbito do saneamento, mas eu vejo muitas na área do petróleo, né, que tem tudo a ver com a engenharia também, e na área também da aviação.
né? Então, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, junto com a Petrobras, promove não só a iniciação científica, mas também a pesquisa completa de mestrado, né? E bolsas. E sempre quem vai concorrer ou vai conseguir uma bolsa dessa é quem já tem a iniciação científica. Geralmente, muito difícil alguém que não tem iniciação científica conseguir. Até eu, como pessoalmente, aí eu posso falar que eu não aproveitei essa oportunidade na graduação e me lasquei no mestrado. Então, é uma parte interessante aí, né? Esse cunho pessoal, que durante a graduação eu pensava o seguinte, eu vou formar logo para me entrar no mercado, para me ganhar dinheiro, né? Então, eu formei em 4 anos e meio, eu puxei matéria doidada, tentando formar, tentando entregar, estudava de manhã, de noite, né, estagiava à tarde, pensando assim, eu vou estagiar bastante aqui, dedicar muito aqui, porque quando eu formar, eu vou ser engenheiro de obra. E deu certo, eu fui engenheiro de obra. Mas a questão é que eu perdi uma oportunidade de um aprendizado, perdi uma oportunidade de fazer um currículo na graduação, e quando eu fui tentar o mestrado, tentar a pós-graduação, eu tinha um currículo menor. Pouca experiência também na pesquisa. Eu não tinha experiência na pesquisa e tinha pouca pouca validação mesmo, né? Tinha pessoas ali com 10 anos a menos que eu, de idade, que tinha notas melhores do que eu e que ainda nem estava formado. Ou seja, aquela parte científica foi deixando para trás. De modo geral, a parte prática da ciência em si, de pesquisa, fica em segundo lugar, em segundo plano. A gente vem para a faculdade para ter aquela formação, para ir para o mercado de trabalho, para ganhar dinheiro, mas a gente esquece que isso é uma parte importante da nossa formação e além de ser um diferencial. Muitas empresas, elas dão bolsas, incentivos para quem participa de pesquisa. E quando você já vem com essa bagagem desde a sua graduação, isso vai te levar para outro patamar, né? E eu acredito que as pessoas, elas têm que entender a questão da iniciação científica. O que seria a iniciação científica? Como que funciona a iniciação científica dentro de um curso? Aqui no específico nosso, que é o de engenharia, o aluno, a ideia da iniciação científica seria ele procurar um tema, um problema, para poder tentar achar a solução para aquele problema. Né? Então, é onde as empresas, é o que você falou, as empresas ou os outros órgãos, ele procura isso no aluno. Ou até mesmo outras universidades, no exterior, né, etc. Né? Exatamente, porque para fazer com que o próprio aluno estudante daquela determinada área, ache uma possível solução para um possível problema. Imagina, né? Você terminar a sua graduação com uma solução de um problema que ninguém tinha resolvido antes, né? Isso. Acho que esse que é o papel, assim, Uma coisa interessante nesse aspecto que o Júnior colocou, né, Isabela também, né? O CREA, no semestre passado, ao longo do ano, né? O CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Ele se propôs a fornecer editais para trabalhos ou para eventos em que, basicamente, ele estava disposto a patrocinar eventos em nível estadual, aí, na área de engenharia ou não, e contribuía para a sociedade de algumas formas específicas relacionadas ao conselho. Qual que é o detalhe que a gente vê? Que tem pessoas com grandes ideias, mas que não conseguem colocar essa ideia no papel para concorrer a 20 mil, 30 mil, ao valor pleiteado ali. O CREA, inclusive, né, dando esse exemplo do CREA aqui, como nós estamos tratando de muitas engenharias aqui, né, ele está com um concurso aberto no troféu Siriema, que a gente chama com um troféu que, além do prêmio, do próprio troféu em si, tem um prêmio em dinheiro diferenciado, em que muitas pessoas na área ambiental, inclusive, que têm trabalhos de vertente muito prática, muito importante, não consegue levar isso para o papel, para poder concorrer a um prêmio como esse. É um detalhe simples que quem fez iniciação científica tem um diferencial. Consegue passar tranquilo, né? Criar o projeto, né? E etc. Né? E também tem uma questão também da iniciação científica que relaciona a engenharia com a área de tecnologia, né? Então, o pessoal das áreas específicas de tecnologia também podem participar dessa iniciação científica que nossa, né? Por exemplo, para a gente poder... Porque a tecnologia, né? Querendo ou não, ela faz parte de tudo que a gente desenvolve na engenharia, né? Então, desenvolve ferramentas e tal.
que são necessárias também. É outro tipo de problema, aquilo que o Júnior estava falando, né? É outro tipo de problema que a gente pode resolver através desses avanços tecnológicos. Eu acho que o que a gente precisa desmistificar é que a iniciação científica é só para quem quer seguir carreira acadêmica. E não, é um diferencial no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional. E o que o professor Bruno citou, na minha equipe de trabalho, a gente se inscreveu no projeto para ganhar o troféu, né, para concorrer o troféu CRM. Então, é uma instituição, é uma empresa privada que tem pensadores e lá todo mundo tem as suas qualificações, todo mundo participou de iniciação científica, todo mundo, a galera lá é focada mesmo em especializações, mestrado. Então, isso traz ganho profissional. E vale a pena. Não é só pensar que, não quero ser professor, não quero seguir carreira acadêmica, não vou mexer com isso. O pessoal muito mais que isso. muito a isso também, né? Achar que a pesquisa é um papel do professor, né? Uhum. Mas não, a pesquisa é papel da graduação, né? De um todo, né? Uhum. É tanto o aluno quanto o professor, mas o aluno ele tem que entender que, assim, vai partir dele. Vai partir dele, onde o professor está ali para poder orientar ele, ajudar ele, auxiliar ele, para possível achar a solução para aquele problema. Uhum. E aí, assim, no nosso caso, a nossa iniciação científica, ela ainda tem por trás ainda um grupo de pesquisa, né? Então, esse nosso grupo de pesquisa é composto por vários professores e vai ser composto também por vários alunos. A gente está até pensando em colocar alguns estudantes que estão fazendo TCC, né? Para já participar do grupo também, já fazer iniciação científica tudo junto, né? Para poder ganhar um tempo ali, né? Como vai ser o nosso primeiro ano de iniciação científica, então a gente vai acabar aproveitando, assim, aqueles alunos que quiserem, né? Para fazer parte tanto do grupo quanto da iniciação. E aí tem uma diferença também para o grupo de pesquisa. Não é só porque está no grupo de pesquisa que vai fazer iniciação científica. O grupo de pesquisa serve para a gente discutir as pesquisas, enquanto que a iniciação científica é o projeto que o aluno vai desenvolver. Então, o aluno pode participar do grupo também e não desenvolver um projeto. Ele pode participar lá como ouvinte do grupo para poder entender do que está sendo discutido, né? Mas é interessante que ele faça o seu projeto lá. Aproveite e já faça tudo de uma vez, né? E aí o grupo de pesquisa já vai ter uma vertente prática também, uma vertente de produção acadêmica também. Então, já vai englobar tudo que a gente precisa, né, nesse sentido. E, assim, é bom a gente lembrar também que o papel da universidade não é só formar para o mercado. E o papel da universidade, ele é muito mais amplo que isso, né? A gente espera que a gente consiga formar um profissional que seja amplo, né? Que ele tenha uma capacidade para se desenvolver em qualquer âmbito do mercado, né? E eu acho que vale também ressaltar que tudo que a gente produz, ela vem da ciência, né? Todas as descobertas, todas as ferramentas, tudo nasce da ciência, nasce da pesquisa. Então, essa é a importância de se pesquisar. A gente vê essa questão da iniciação, né? Hoje, na questão da pesquisa mesmo, né? O próprio núcleo, né, que a gente tem desenvolvido no PENJ, aí, o Núcleo de Pesquisa em Engenharia e Tecnologia da Unialfa, né? A gente está lançando esse grupo bonito, né, ao cara? longo desse semestre aí, né? E é um grupo que vem com o intuito de fomentar a pesquisa no meio acadêmico. A gente quer integralizar com o colégio também, para que o aluno, desde o ensino médio, consiga já se integrar a um grupo de pesquisa. E nossa intenção com isso é realmente formar, né? Formar o profissional aqui de maneira ampla. Né? A gente, dentro da universidade, a gente fala muito do tripé, né? Que é a educação, né? A pesquisa e a extensão. Né? Vamos dizer assim, que é um tripé. Esse projeto, por exemplo, é um projeto de extensão que partiu do grupo, né? Partiu do nosso grupo Exatamente. Projeto de extensão. O podcast é um projeto de extensão. A pesquisa é específico, né? A iniciação é um projeto de pesquisa. E não é só graduação, né? Não é só o ensino, né? A gente tem que fazer o profissional ser amplo. Porque lá na vida do mercado, ou mesmo em qualquer lugar que ele estiver, ele vai ter que ser multi, né? Ele não vai poder com certeza. Assim, focar tanto. Com o tempo, o que a gente pôde perceber? Que os próprios alunos, eles não estavam querendo pesquisa, né? A maioria dos alunos, eu acho assim, até da época que a gente estava estudando, os alunos que estavam ali, eles não queriam ir para o lado da pesquisa, eles queriam ir mais para o lado da prática do mercado e isso. E assim, os alunos eles têm que perceber a importância da iniciação científica.
Eu até comecei falando em relação à iniciação científica, eu vou fugir um pouco aqui, porque vamos lá para o ensino base, porque a gente está falando da iniciação científica aqui do ensino superior, mas a iniciação científica agora, ela está sendo incluída no ensino base, de ensino fundamental e ensino médio, porque antes não tinha, só tinha no ensino técnico, só o técnico, né? E eu trabalhei alguns meses, eu acho que eu trabalhei 3, 4 meses, eu não concluí o meu trabalho, porque acabou mudando a grade lá, eu saí. E lá a gente pôde perceber que a importância da iniciação científica, porque os alunos, você explicando para os alunos o porquê da iniciação, igual a Isabela falou no começo, igual o Bruno falou, e eu faço as palavras do Bruno a minha, porque eu não participei de uma iniciação científica enquanto na graduação. E lá no ensino base, a hora que a gente estava explicando para os meninos a importância de você escolher um tema, a pesquisar, olhar os pontos positivos, negativos, para a gente procurar uma solução e que também lá na frente iria ajudar o aluno a escrever um TCC, escrever uma dissertação e até mesmo uma tese. Então, o aluno ele tem que ter essa noção que a iniciação científica não é só para participar, para ter horas ou alguma coisa nesse sentido, quando eu não estou falando de iniciação científica enquanto matéria, né? Mas para ele achar um tema, achar um assunto e pesquisar. E muda a sua visão também. É isso. Com certeza. Gente, então, era isso, né, que a gente tinha para discutir hoje. Nosso tempo aqui se encerrou, tá? E aí... Agora a gente começou a conversar do assunto. Olha que coisa ficou boa. Mas assim, então... Os alunos nem sabem ainda como fazer uma iniciação científica. Pois é, como é que a gente Como faz? é que faz? Então? Como que faz? Tem que seguir o Qual que é o edital. caminho? Tem que Nós seguir o vamos edital. seguir o edital. Certo? Então, Procure os tá publicando o edital professores. essa semana e o aluno pode procurar um professor orientador aí e seguir, Beleza. que vai ser 100%. Vai ser top pra caramba. Bom, gente, então era isso, né? Queria agradecer aqui a participação de vocês, tá? Pro nosso podcast aqui. E avisar que a partir de agora a gente vai fazer seleção para os alunos fazerem parte desse projeto de extensão. E aí a gente vai ter uma rotatividade aqui nessa bancada, tá? Então era isso que a gente tinha para falar hoje. Valeu, brigadão. Segue a gente aí, compartilha e faz aquilo tudo que tem que ser feito nas redes sociais, tá bom? Falou, é isso aí, pessoal. galerinha. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau. Valeu.